Para aí, Lu. Tudo bom, pessoal? Bom, começamos, então, nossa live, né? Junto com a população surda, a comunidade surda, né? Fazendo esse nosso encontro, né, semanal, e hoje trazendo um tema muito importante, né, para a população surda, que é os desafios e a invisibilidade da comunidade surda em tempos de... Só um pouquinho, Fernanda, só um pouquinho, vou ter que... Minha bateria aqui deu um probleminha. Rúbia, te substitui rapidinho. Isso aqui... Bom, gente, vocês já viram que a nossa live de hoje vai ser bem diferente, tá? É uma live que a gente está organizando especialmente para a comunidade surda. Então, é uma live que a gente vai cuidar muito para que, né, já nesse primeiro momento, vocês já viram, eu não estou, quem está com a palavra, né, não está em evidência. Quem vai ficar em evidência hoje vão ser os tradutores, intérpretes, né, que é a Rúbia e a Maíra. Por quê? Porque essa live ela é destinada, né, para a população surda, para a comunidade surda, para que ela tenha acessibilidade de fato, para que ela possa se sentir, né, inserida e respeitada, né, dentro dessas lives que a gente tem feito, que várias pessoas têm feito. Infelizmente, a gente não consegue, né, ter intérpretes e tradutores todas as lives, mas a gente tenta, né, lutar muito para que a comunidade surda tenha acessibilidade. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, né, de agradecer muito ao Jean e à Franciele pela disponibilidade de estarem aqui hoje, né, conversando com a gente. Eu já vou apresentar eles para vocês. Agradecer muito a Rúbia e a Maíra, a Rúbia que agora está sinalizando, e a Maíra que estava sinalizando, e que são intérpretes, né, e que estão hoje fazendo essa interpretação aqui, né, fazendo a sinalização dessa live. Gostaria de agradecer a Luísa, que não está aparecendo aqui, mas é ela que está operando toda essa nossa dinâmica aqui, que é diferenciada, como vocês estão vendo. Então, ela que está por trás das câmeras. Agradecer muito a Luísa, agradecer a toda a equipe, né, do Mandato do PSOL, que também pensou nessa live de hoje, nesse tema, né, e que colaborou para que a gente pudesse estar fazendo hoje, né, essa nossa live semanal, essa nossa discussão que é tão importante. O Jean Michel, então, apresento primeiramente o Jean, que é servidor público do IFSU e mestrando em educação também, né, pela UFPEL, desculpa, pela Universidade Federal de Pelotas. E a Franciele Cantarelli Martins, que é professora da Universidade Federal de Pelotas e atualmente presidenta, né, da Associação dos Surdos de Pelotas. A Fran também é mãe da Fiorella e da Florence, né, que são umas queridas, lindas, duas meninas maravilhosas, né, que tem aí também lutado muito. A Fiorella tem até um canal, né, muito legal, e vocês podem acompanhar. Bom, vocês já viram nessa nossa dinâmica, ela é diferenciada. Eu vou fazer primeiro essa primeira explanação, não vou demorar muito tempo, e já vou logo em seguida passar para o Jean, para ele poder fazer a sua explanação, trazer os seus temas, né? A Fran, logo em seguida do Jean, a Fran também vai poder fazer uma intervenção ali e também vai poder falar, né, sobre os seus temas, trazer os seus temas. Depois o Jean volta, vai ser tipo um bate-papo entre o Jean e a Fran, né, para a gente poder trazer essas temáticas que eles vão hoje explanar aqui para a gente e debater. E no final, depois que eles fizerem esse bate-papo, eu vou selecionar algumas perguntas dos comentários que vão estar lá no Facebook, né? Vou selecionar algumas questões, né, importantes, né, que a gente não vamos conseguir selecionar todas, mas a gente vai selecionar, obviamente que depois nós vamos responder aquelas que não tiveram resposta, mas para a gente poder debater essas temáticas, né? E depois vamos dar os encaminhamentos finais, né, no final desse vídeo.
Bom, nós vamos abordar hoje, né? Eu não vou aprofundar, porque, obviamente, o Jean e a Fran vão falar, algumas coisas eu vou colocar aqui, mas a acessibilidade da população surda, né? A gente vê agora, na pandemia, que isso fica ainda mais evidente, a falta de acessibilidade. A gente teve exemplos aí, né, muito recentes, de pessoas precisando de intérpretes, porque na área da saúde não tinham, pessoas passando mal e não tinham intérpretes, né? A gente está com problemas na Câmara de Vereadores, que nós tivemos uma promessa, infelizmente, do atual presidente da Câmara, de que nós teríamos em todas as sessões intérpretes de Libras. A gente teve em 2 primeiras sessões virtuais e depois nós não tivemos mais. Nós questionamos ele essa semana e ele ficou de me dar uma resposta e até agora eu estou esperando essa resposta. Infelizmente, nós acreditamos que eles vão negar de novo, mais uma vez. É muito triste isso, é muito revoltante, porque é óbvio, né, que quem nega isso é porque não passa por isso. É muito difícil, né, essa situação. E é um direito da comunidade surda ter acesso ao que está sendo discutido, né, dentro da Câmara. Vamos falar sobre a questão da central de intérpretes, que também é uma promessa antiga desse governo e que até agora não está concretizado. Sobre a questão da educação, sobre família, né? Como que está se organizando? A Fran, que é mãe, né? Nós somos mães e é difícil, né, Fran, nesse momento, estar com as crianças, enfim, como que está essa dinâmica e que para a população surda é ainda mais difícil, né, ainda. E sobre a Associação dos Surdos de Pelotas. Então, seriam esses temas, né, para a gente começar, e já passo, então, para o Jean. Antes disso, agradecer a todas as pessoas que estão agora, né, acompanhando a nossa live, agradecer a todos que estão acompanhando sempre o mandato do pessoal, as nossas ações. Muito obrigada, agradeço o Jean de novo, né, e a Fran por estarem aqui hoje, né, fazendo esse debate. Passo para o Jean, então. Obrigada. Olá, tudo bem? Rubi está me visualizando bem? Sim. Então, desculpe, né, a iluminação um pouco escura aqui do ambiente, né, não está muito boa, né, essa é a minha primeira live, né, então não consegui preparar uma estrutura de iluminação melhor, tentei algumas estratégias, mas ainda não estão. Então, espero que todos estejam me visualizando bem. Então, gostaria, né, de agradecer a Fernanda, né, a Franciele, né, por termos esse momento de debate nessa live de discussão tão importante, né, é um reconhecimento, né, à comunidade surda, né, reconhecer a comunidade nesse período de pandemia, né, que pelas dificuldades que se enfrenta, e é muito importante, né, buscar junto à comunidade as suas necessidades, né, diante dessa situação, desse cenário. Então, agradeço a Fernanda pela organização desta live, né, também por ter trazido as 2 intérpretes, a Rubi e a Maíra, né, isso traz qualidade, então agradeço isso, né, isso é muito importante, né, porque é muito raro isso acontecer, né, de termos acessibilidade, né, especialmente no espaço da política, né, é muito difícil termos intérpretes para acessibilizar, são exceções, né, os momentos que temos. Então, Fernanda, reitero o meu agradecimento. Então, eu vou me apresentar, né, a Fernanda já disse, eu sou o Jean, né, então sou o Jean Michel, esse é o meu sinal, eu sou surdo, trabalho na UniFsul, também sou estudante, faço mestrado na UFPEL, e neste momento, né, da pandemia, do coronavírus, eu estou numa situação tranquila, relativamente tranquila, né, eu particularmente, porque, né, eu estou trabalhando em casa, né, estou em home office, também o meu mestrado, ele já está concluído, só aguardando, né, a defesa, que a defesa foi adiada, né, em decorrência do coronavírus, então eu me encontro numa situação relativamente tranquila. Mas sim, tenho preocupações com relação, né, à situação, né, à conjuntura em que vivemos, porque parece que nós estamos no momento, não estamos com apenas um enfrentamento, né, do coronavírus, mas também contra ao presidente, né? Nós temos dois
parece que eles estão aliados e estamos enfrentando duas lutas, né? Parece que ambos, presidente e coronavírus, estão contra o Brasil. E isso é bem complicado, né? São 14 mil mortes, né? Oficiais, né? Obviamente que muitas outras subnotificadas, o número deve ser bem maior. E também, né, acredito que a pessoa, né, do presidente Bolsonaro, né, ele tem, parece, um outro plano, né, e junto a esse objetivo, junto ao coronavírus, tem o objetivo de, né, enfraquecer a nossa democracia, né, o coronavírus como um meio, né, para enfraquecer a nossa democracia. E o que vem acontecendo, né? E também o segundo ministro da Saúde que cai, né? Tivemos né, agora mais um ministro que se... Então, há um cenário que é bem preocupante. Então, hoje eu estou aqui para falar, né, das questões de acessibilidade, principalmente sobre a central de intérpretes. Eu preparei algumas coisas, né, para dizer em relação a isso. A central de intérprete, obviamente, aqui em Pelotas, né, no contexto da nossa cidade, ela traria, né, muita tranquilidade, muita serenidade para a comunidade surda, traria, né, um cenário mais leve com relação ao coronavírus, em decorrência das informações que se teria se nós tivéssemos a central de intérprete, mas isso nós não temos, né? E isso causa muita frustração, né, muita angústia nas pessoas, né, porque são muitas barreiras enfrentadas, né, muitas dificuldades. Por exemplo, recentemente, né, a prefeitura, ela criou uma central de triagem, certo? Para atender a comunidade. E o objetivo, né, tem um número, né, próprio da prefeitura, e as pessoas, né, qualquer pessoa que tenham dúvidas, que queiram buscar informações, ou que não estejam se sentindo bem, né, que possam estar com sintomas de coronavírus, elas podem ligar para essa central de triagem, podem realizar ligações. Certo, uma ação muito, muito interessante da prefeitura, mas eu fico pensando, né, eu vi no site da prefeitura, que no mês de março, apenas no mês de março, vocês sabem quantas ligações foram registradas para essa central? Quantas pessoas ligaram? 2.000 pessoas ligaram para a central de triagem da prefeitura. Apenas no mês de março, tá certo? Até o dia 30 de março, que estava lá contabilizado. 2.000 pessoas, como eu disse. Então, vejam, né? Estamos em maio. Quantas outras pessoas já ligaram, entraram em contato, se comunicaram com a prefeitura, buscaram informações, né? E as pessoas que não tiveram acesso, né? Como fica, né? As pessoas que não têm acesso a essa comunicação. A central de intérpretes, obviamente, colaboraria com a comunidade surda na troca de mensagens com essa central, através de videochamadas, poderia ser um outro recurso, né, para dialogar, buscar as informações, né, e isso, obviamente, a central de intérprete poderia fazer essa mediação. Mas e como funciona uma central de intérprete, né, já que estamos falando sobre isso, né, eu acho que é importante, né, as pessoas entenderem o funcionamento, o que significa uma central de intérpretes, né. A questão da central de intérpretes não é uma ideia, né, uma invenção nossa aqui de Pelotas, é uma criação nossa, né? Não somos pioneiros, né? Mas as práticas, né, já existem em outras regiões do Brasil, em outras cidades, ainda poucas, sim, mas já tem, certo? E é algo frustrante, eu me sinto bastante frustrado, porque nós, da comissão aqui de Pelotas, que viemos lutando pela criação da implementação da central de intérpretes, a Franciele é uma das pessoas que faz parte, nós estamos lutando pela implementação da central de intérpretes há 4 anos, né, seguindo a regulamentação, fizemos todos os trâmites, inserimos em PPA, em LOA, em LDO, né, fizemos toda a tramitação, né, nesse processo junto com a prefeitura, né. Como eu disse, colocar no PPA, na LOA, para seguir, né, as diretrizes que a prefeitura segue para questões de investimentos, e isso durante 4 anos, e até hoje não conseguimos, né. E agora, nesse momento do coronavírus, os diálogos com a prefeitura, as reuniões, elas cessaram, né,
estamos com comunicação zero nesse momento nas tratativas sobre a central de intérprete. Então, isso é bastante frustrante, né? Porque grupos com mais poder aquisitivo, né? Pessoas ouvintes também, né? Que podem ir lá dialogar, entrar em contato com a prefeitura, conversam e rapidamente resolvem suas questões, seus projetos, enfim. E nós passamos pelo processo de agendamento de reunião, temos que contar com intérpretes voluntários para nos acompanhar. A prefeitura, sim, tem tradutores, ela disponibiliza um tradutor, mas nós precisamos de tradutores em duplas para atuar. Né? Como hoje, né? Estamos aqui com a Ruby e com a Maíra para essa atividade. Então, a central de Libras, como ela funcionaria? Né? Que foi o assunto que nós começamos a abordar. Ela serve como uma mediação entre os surdos e ouvintes, né? Nos diferentes espaços públicos, certo? E friso que é em espaços públicos. Então, por exemplo, qualquer espaço público, né, seja ele de saúde, da justiça, um banco, enfim, esses diferentes espaços públicos, um surdo, né, gostaria de ir ao banco resolver alguma questão. Então, ele faz um agendamento nessa central, né, combina para a semana seguinte, né, o dia, horário, enfim, que vai ter disponibilidade de intérpretes, né, faz esse agendamento, né, junto ao banco e aos intérpretes na central. E no dia agendado, vai até o banco com um profissional para resolver as suas questões, né? Então, isso apresenta muitas dificuldades, né? Os surdos acabam o quê? Dependendo, muitas vezes, de um intérprete voluntário para ir nesses diferentes espaços públicos. Se torna uma dependência recorrente, né? E é importante que o surdo tenha a sua autonomia, né? Que ele possa resolver as suas questões, ir nos diferentes espaços, né? Resolver as questões de sua vida. A acessibilidade está em ter a língua de sinais nesses espaços. Um outro exemplo que eu posso trazer também, né, que para mim me emocionou muito e que me marcou, né, muito, né, profundamente, é o exemplo de eu acho que uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, no Maranhão, teve um atendimento, lá no Maranhão tem uma central de interpretação, e uma mulher surda, ela ia ter o seu terceiro filho, certo? Estava no processo. O primeiro e o segundo filho, ela se sentiu muito angustiada, porque ela não tinha comunicação, né? Ela, no momento do parto, ela passou todo o parto sem ter essa acessibilidade. E no terceiro filho, ela se sentiu muito bem, se sentiu muito leve, muito tranquila, porque ela teve comunicação naquele momento, né? E também não foi só na hora do nascimento, né, do parto que ela teve o acompanhamento, né, a comunicação, mas também todo o processo de pré-natal, né? Ela foi acompanhada todo o tempo, durante toda a gestação, e teve acessibilidade através do intérprete, né? E correu tudo muito bem. Então, isso é um bom exemplo do quanto a central de intérpretes pode ser positiva, né? Então, nesse momento, né, da pandemia, é muito importante nós pensarmos, né, que há a questão também profissional dos intérpretes, né, um outro lado que nós precisamos ver também. Porque alguns intérpretes, né, são do grupo de risco, por exemplo, né? Eles precisam ficar em casa por serem do grupo de risco. Mas também né, podem trabalhar, por exemplo, por webconferência, por exemplo, numa central de intérpretes podem usar, né, os recursos, né, de webconferência. Aqui no Brasil, nós temos, né, centrais de intérpretes na capital do Rio de Janeiro, também na capital de São Paulo. E no Rio Grande do Sul, também nós temos em 2 cidades, que é Alvorada e Horizontina. Nessas 2 cidades também há centrais de intérpretes, né? Então, vemos no Facebook eles divulgando, né, informações a respeito do coronavírus, né? E aqui em Pelotas a gente ainda, né, como sabemos, não há essas divulgações. A prefeitura, né, começou, né, agora recentemente, né, a colocar tradutores e intérpretes, né, em seus informativos, e isso é muito importante, né, cumprimento, né, a prefeitura, eu acho isso ótimo, né, pessoalmente eu acho isso ótimo, né,
porque, né, o governo, né, o presidente Bolsonaro também tem colocado, né, tradutores e intérpretes em seus pronunciamentos, certo? Mas nós surdos, nós queremos o quê? Nós queremos que tenha intérprete em qualquer espaço público, né, que nós tenhamos necessidade de utilizar. Não é apenas para um discurso informativo, um discurso, né, que traga um... Ok, muito bom que tenha, mas nós precisamos ir em espaços, em outros espaços, né, e nós precisamos de intérprete, né, precisamos que se amplie essa acessibilidade. Então, como eu havia me referido ao outro lado em relação, né, aos profissionais tradutores, também é importante falar na questão, por exemplo, do uso de máscaras, né? É importante, né, que não se toque na máscara enquanto está usando, né, porque isso é uma forma de contágio, né, a sinalização, né, também a questão dos sinais também tem que, a gente às vezes tem muitos sinais que são realizados no rosto, né, no ponto de articulação do rosto, então evitar esse contato, né, com o rosto, né, ter esse cuidado. E o uso de máscaras, como eu havia falado, também ele é um pouco incômodo, né? Eu avalio, porque muitas vezes no supermercado, quando nós vamos e estamos com máscara, fica difícil a comunicação, né? Porque a gente não consegue, por exemplo, ver a articulação da boca, né? Ou se não tem um tradutor intérprete, né? Por exemplo, se não tem uma pessoa, um funcionário, né? Tradutor não temos, mas se tem um funcionário que não saiba Libras, a gente vai fazer uma leitura labial para poder acompanhar a expressão. A máscara atrapalha nesse sentido da leitura labial, né, e das expressões faciais. Mas há uma estratégia, né, um recurso que seria, né, já tem sido divulgado bastante, né, que a gente tem visto, que são as máscaras que são transparentes, né, que tem uma parte transparente, né, na região da boca. E eu fiquei sabendo que a prefeitura, né, uma prefeitura da cidade de Dom Pedrito, essa prefeitura, eles começaram a distribuir máscaras, né, no comércio, certo? Fizeram uma distribuição de máscaras. Então, por exemplo, se um surdo chega em uma loja, né, para comprar algum produto e, né, o funcionário identifica que é surdo, ele vai e busca a máscara que é transparente para poder atender esse surdo, para poder se comunicar, né? Isso ajuda, né, melhora um pouco mais a comunicação. Eu penso, né, que é uma dica interessante a prefeitura, né? E aqui em Pelotas, né, como nós estamos falando, os surdos, né, uma pessoa surda, desculpe, colocou na uma rede social que não estava se sentindo bem, né, parecia que estava se sentindo adoentada, que estava com alguns sintomas, né, de coronavírus, de Covid-19, e a comunidade surda, né, ficou em alerta quando viu, né, foram muitos comentários nessa postagem dessa pessoa surda, buscando, né, ajudá-la. Alguns surdos conseguiram, né, se comunicar através de webcam com essa pessoa, né, perguntaram como ela estava, e ela disse que não estava se sentindo bem. Dava para ver que ela tossia, né, que ela não estava, né, numa situação boa, e a preocupação foi de toda a comunidade. Então, nós conseguimos contato diretamente com a Secretaria da Saúde naquele momento, via mensagens, né, de celular, e nós dissemos, olha, né, há uma pessoa surda necessitando de atendimento, fizemos todas as explicações, e o pessoal da Secretaria da Saúde rapidamente deslocou uma ambulância até a residência dessa pessoa. Mas nas trocas de mensagens, nós tentamos, né, negociar, né, dizendo que, olha, preciso ter 2 intérpretes acompanhando este atendimento, é muito importante para a mediação da comunicação, enfim, fizemos essas explicações, né. E tivemos 2 intérpretes voluntários que se disponibilizaram voluntariamente, nós informamos isso, né, para esse atendimento, mas as pessoas da Secretaria da Saúde, por mensagem, ficaram um pouco receosos, parecia, né, relutantes, e disseram que havia uma enfermeira que sabia a língua de sinais, né, e que essa enfermeira poderia, né, se comunicar. Então, com relação a isso, eu acho que é importante destacar, né, todos nós aqui da comunidade surda, né, e
né, sim, importante, né, que todos os profissionais, né, a gente reivindica e pede, né, que todos aprendam língua de sinais, sim, muito importante, mas vejam, aprender língua de sinais, a gente aprende o básico, né, se aprende o básico nas áreas de formação da saúde. Então, vamos imaginar, vamos supor, né, que nós estudamos inglês, certo? Crescemos aprendendo inglês, ensino fundamental, ensino médio, né, vamos estudando, temos essa disciplina, né, ok. Mas hoje, se nós encontrássemos uma pessoa que fale a língua inglesa, né, que use a língua inglesa, nós só apenas a língua, a gente poderia se comunicar com esse conhecimento básico que a gente tem do inglês, faltariam muitos elementos, seria muito difícil, né? Então, imaginem com a disciplina de Libras, que não tem no ensino fundamental, que não tem no ensino médio, né? E como que faz isso? Um curso básico, uma disciplina de Libras, e isso é bastante curto, né? Um período bem enxuto, às vezes são semanas, são alguns meses, 3, 4 meses, né? Não há contato com a comunidade surda, com surdos, não há contato com a língua, e aí dá para encontrar uma pessoa surda e se comunicar fluentemente com ela, muito difícil, certo? Por isso que é importante que tenhamos intérpretes profissionais, né? Que tenha um profissional para mediar essa comunicação com a pessoa surda, é um direito da comunicação, acesso à sua própria língua, né? E é preciso cuidado também, porque essa comunicação na área da saúde, com um pequeno engano, uma pequena falha na comunicação, isso, né, no momento de um diagnóstico, né, para o profissional da saúde que está fazendo, qualquer pequeno engano, isso pode trazer grandes prejuízos à vida dessa pessoa, né, que está ali, né, enquanto paciente. Então, também, em situações de justiça, também, interpretação, precisa ser de qualidade, são termos específicos de uma área, né, da área jurídica, né, e se não há um profissional tradutor, o surdo, né, ele não vai ter uma defesa coerente, né, correta naquele espaço de justiça, né? Então pode acontecer ele ser condenado, culpado, né, até ser preso, né, pagar por alguma coisa que ele não teve culpa, por exemplo, né? Então é preciso ter um cuidado com relação a isso também, né, no ambiente bancário também, né, muitos detalhes, né, que envolvem ali, por exemplo, empréstimos, né, o surdo vai fazer um empréstimo, por exemplo, precisa de um profissional para que ele possa ter as informações corretas, coerentes, né. A prefeitura, ela tem uma parceria com a UFPEL, né, já há algum tempo, para oferecer cursos básicos, né, para comunicação, né, dos seus funcionários, qualificação para eles poderem se comunicar. Eu acho isso excelente, né? Mas o funcionário apenas saber Libras não substitui um tradutor e intérprete de forma alguma. Não há como fazer essa relação. Então, retornando, né, a essa situação que eu havia comentado, dessa pessoa surda que passou por uma situação, né, de risco, né, quando a ambulância foi até a sua casa, uma intérprete foi até lá também, conseguiu mediar essa comunicação, né, o que tranquilizou a situação, e foi um alívio, ela não estava com Covid-19, mas, e se tivesse, né? E se ela tivesse, né, com Covid-19? O intérprete iria poder acompanhá-la até, né, o atendimento de saúde, né, seguir acompanhando ela. Então, há riscos implícitos aí também, porque o intérprete estava lá voluntariamente, né? Então, ele estava usando uma roupa especial, estava usando equipamentos, né, de EPI. Imaginem se acontece, por exemplo, algum acidente, né, de trabalho nesse percurso, né? Os prejuízos que esse profissional intérprete teria diante dessa situação, né? Quem pagaria por esse acidente de trabalho, por esses acontecimentos, né? Se ela não pudesse, por exemplo, retornar às suas atividades laborais. Então, é importante, a central de intérpretes é fundamental, né? Por esses diferentes fatores. E percebo também com relação à central de intérpretes, né, nesses diferentes espaços, como eu falei, de justiça, de saúde, enfim, os diferentes espaços públicos,
que o governo ele precisa incentivar, né, fomentar e ampliar a formação continuada, né? É fundamental a formação de novos intérpretes, né? Porque as demandas cada vez se ampliam mais, né? São poucos intérpretes, né? Então é preciso fomentar essa formação e também a formação continuada. Porque, né, é fundamental ter uma qualificação, né, constante, né, porque a área da saúde, né, tem uma linguagem muito específica, o ambiente jurídico também, termos muito específicos, né, que demandam, né, estudo de sinais, né, e especialmente a área médica, né, que demanda, né, toda uma estrutura e uma formação continuada dos profissionais. Mas, infelizmente, hoje, né, nós temos uma PL, né, uma lei federal, né, que acaba com o congelamento, né, que coloca o congelamento dos salários até dezembro de 2021. Né? Não haverá aumento de salário, congelamento de salários. Então, essa PL, ela, né, foi divulgada e, por exemplo, nessa PL também consta que não haverão novos concursos, novas contratações, né? Por exemplo, se algum servidor se exonerar ou se aposentar, ok, né? Haverá uma reposição. Mas novas vagas, né? Isso não vai acontecer de acordo com o que está colocado na PL. E isso complica, né, um complicador para todas as nossas lutas, para todas as nossas demandas de reivindicação de mais contratações, de mais concursos de tradutores e intérpretes. Isso vai contra tudo que a gente tem lutado. Eu percebo também que a comunidade surda, ela tem né, nesse momento, sido muito solidária, né? A gente vê ao redor do mundo, né, uma consciência, né, uma conscientização de empatia, de solidariedade, né? A comunidade surda tem isso também, né? Mas eu tenho uma preocupação, né, uma preocupação muito grande, né? Porque sim, a solidariedade é uma coisa excelente, né? As pessoas, né? Mas as pessoas às vezes podem confundir solidariedade e caridade, né? A caridade no sentido da piedade, essa caridade, às vezes ela pode se confundir nesse contexto da solidariedade. Então a gente precisa ter um cuidado, uma atenção. E por que eu falo isso? Porque historicamente, né? Os diferentes governos, as políticas de Estado, elas sempre fizeram o quê com relação a essas questões, né? Das pessoas com deficiência, as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, de pobreza, pessoas negras, né? Os governos, eles têm o hábito de transferir a sua responsabilidade, terceirizar a sua responsabilidade, fazer essa terceirização, né? Delegam a outros, né, o que seria de seu papel. E em relação às pessoas da deficiência, né, é muito delegado às associações fazer esse trabalho, né, de ajuda, delegam às escolas, enfim. E há sempre, né, uma terceirização, como eu disse, né, em relação à atenção. E isso é um risco para nós, né? Porque nós queremos ter os nossos direitos assegurados, né? Que o governo, né, cumpra o seu dever, né? Assegure esses direitos e não terceirize, delegue a outros para que haja essas ações de solidariedade, de caridade, né? Com as pessoas com deficiência, né? Então, eu tenho, né, a expectativa, quero, né, que o governo perceba isso, né, enxergue isso, que a solidariedade, sim, é algo muito bom, né, mas há muitas coisas que são responsabilidades do Estado, né, que estão, né, na responsabilidade dos governantes, né, porque o Estado tem as suas responsabilidades, com diferentes espaços, né? Ele não pode se isentar de não fazer o seu papel, né? De não dar as suas garantias sociais. Então, isso é bastante difícil, né? Bastante complexo. Um exemplo, né? Com relação à caridade que acontece até hoje, né? Que é recorrente. Um exemplo, o ano passado,
Nós vimos, por exemplo, o discurso, né, do presidente Bolsonaro, e ao lado dele estava a primeira-dama, a Michele, e no seu discurso ela usou a língua de sinais, né, e trouxe uma visibilidade para a língua. Nós surdos ficamos, né, emocionados com aquilo, porque é muito bonito, né, sim, nos traz uma emoção, né, porque isso há uma visibilidade, né, todos os olhares se voltam, né, naquele momento também para a comunidade surda, porque a língua de sinais está ali em evidência. Mas o discurso que estava ali colocado, né, o discurso da primeira-dama, ele trazia, né, remetia, né, de novo à questão da caridade, da piedade, né, de o ajudar e ajudar os surdos, né? E há um retrocesso nesse discurso, né? Há um retrocesso histórico, né? Há a marca de novo da caridade, da piedade, da ajuda, né? E isso vem sendo reiteradamente colocado nos discursos, né? E aí não, e também no mesmo instante não há uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade do governo, né? Então, a questão não é uma política de caridade, né? Nós não queremos uma política de caridade, né? Eles não acabam não tendo responsabilidade com nada, né? Mas, por exemplo, recentemente foi criada a Pátria Voluntária, né? A Pátria Voluntária, tô indicando, esse é o sinal da Pátria Voluntária, né? E vejam, olha esse sinal, né? Ele vai e a Pátria Voluntária vai contra toda a nossa luta, tudo que o movimento surdo, tudo que a comunidade surda vem lutando, né, pela valorização profissional dos tradutores e intérpretes, né, pela profissionalização, pelos professores surdos, pelo ensino da Libras, né? Então, os intérpretes surdos, né, concordam que isso é um retrocesso, né? Então há toda uma luta de valorização pelos profissionais, né? Por salários dignos, por formação. E a primeira-dama, ela vai, né, falar de voluntariado. Então retrocede, é um retrocesso, né, muito significativo nesse discurso. Então, para, né, fazer um resumo, assim, porque, né, o tempo já está se estendendo, é bastante complexo, né? E eu acho que os surdos, né? E vocês surdos, né? Quero dizer para vocês surdos que estão nos vendo, né? Penso, né, que temos surdos nos acompanhando, que para vocês, por exemplo, tentarem uma comunicação com a prefeitura, como podem fazer? Vocês podem usar, por exemplo, o ICOM. O ICOM é um instrumento que pode ser utilizado, vocês podem aproveitar, né, desse recurso, o ICOM. Ele tem um vínculo com a Oi, também com a Vivo e com a TIM. Ele tem parceria. Com a Claro, não. O ICOM não funciona. E o que é o ICOM? Né? Esse ICOM, ele é como uma central de Libras, né? Funciona como se fosse uma central de Libras. Os surdos podem usar, mandar mensagens escritas, né? Ou usar, né, a web e ligar, né, para uma instituição, para uma empresa. Mas o que acontece? Ainda não me sinto satisfeito, né? Porque o ICOM é uma empresa. E qual é o tipo de empresa, né, que é essa ICOM? O que significa ICOM, né, essa sigla que eu estou destacando? Eu fui pesquisar, né, o que era o ICOM, e é uma associação. O ICOM é uma associação. Eles trabalham e são pessoas que têm algum filho excepcional que eles colocam ali, né, com alguma deficiência intelectual, e é uma associação, e eles não têm, né, fins lucrativos, mas eles oferecem, né, essa central de Libras, né?
E eu acho, né, tá muito bem, muito bonito, muito legal, sim, né, eles oferecem, né, cumprimento, né, pela ação dessa associação, mas parece, né, novamente, né, retomamos, né, que aí volta a responsabilidade para uma associação, volta a ideia da caridade, né, essa recorrência, né, que o surdo é deficiente, que ele depende, é uma dependência aí de uma associação nesse momento, né, para usar um recurso. E ainda parece, né, que as empresas, elas é uma empresa privada, então ela vai terceirizar, né, e aí passa para uma associação. E o governo não, né, delega também para a associação, né, terceiriza esse atendimento. Então, penso que, por favor, né, há uma obrigação, né, o Estado, né, tem a obrigação de oferecer essa acessibilidade, né. E a questão da solidariedade, ela é ótima, ela é excelente. Mas se vocês, né, querem realmente ser solidários com nós surdos, né, ter essa solidariedade com a comunidade surda, apoiem as nossas lutas, né, sejam parceiros nessas lutas da comunidade surda, sejam, né, colaborem com a luta com os movimentos surdos para os nossos direitos. Não é mais e mais caridade, não queremos isso, queremos apoio em nossas lutas, certo? Tá bem? Acho que vou resumir por aqui, vou encerrar por aqui. Olá, estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, a Fernanda por ter me convidado para participar da live hoje, junto com o Jean. Também agradecer as duas intérpretes que estão atuando, né, que aceitaram esse desafio dessa live virtual, né, trabalhar em dupla virtualmente. Não é o de costume, né, esse trabalho funciona sempre presencialmente, mas no momento a gente só tem feito esse trabalho virtual. Eu estou me sentindo um avatar, né? Porque o mundo é virtual agora, então eu meio que me sinto um avatar. Bom, eu estava imaginando aqui, né, refletindo sobre quando começou o momento do coronavírus, da pandemia. Foi logo em seguida, foi quando teve a festa do Dia da Mulher na Associação dos Surdos Pelotas, né, que eu sou presidente. Então, nesse dia, já tinha muitos surdas perguntando o que está acontecendo, né? Queriam informações. E eu, como presidente da associação, me senti responsável em passar essas informações para elas. Mas eu também não tinha essas informações. Eu não tive esse acesso. A televisão estava muito movimentada, muita notícia, mas não era a minha língua ali. E eu, mesmo tendo essa responsabilidade, eu não consegui passar adiante essas informações. Eu me lembro que esse dia foi bem forte, que não podia abraçar no Dia da Mulher, porque tinha um vírus circulando, tinha que se cumprimentar com o cotovelo. E aí que começou, né, a se intensificar naquela semana após a nossa festa Dia da Mulher e que disseminou o Covid-19. E aí eu fiquei pensando, né? Eu estou vivendo, a minha família é uma família surda. As minhas duas filhas são surdas. Eu sou surda, nós quatro somos surdos. Então a gente perde muito, perdeu muito o que estava acontecendo. A minha filha a mais velha, a Fiorella, ela não ia poder ter a aula por causa do vírus. Então, como explicar para ela o porquê tem um vírus, coronavírus? Eu tentei explicar, mas eu também demorei para entender. E aí, o que eu fiquei sentindo, né? E as outras famílias surdas, que os outros surdos que têm pais ouvintes, qual a explicação que essas crianças tiveram em casa, né? Também, eu tenho dois casos que eu vou citar aqui. É o primeiro, que é a mãe de uma colega da minha filha. Ela pediu para a professora, por favor, fazer vídeo para ela entender o porquê que ela não podia ir para a escola. Aí eu já fiquei com aquele sentimento, né? Porque qual a estratégia para as crianças entenderem o que de fato estava acontecendo? E o segundo é um menino, um aluno,
que ele ficou muito agressivo, porque ele não se comunica dentro de casa, ele não tem essa comunicação, ele queria saber o que estava acontecendo, por que não ia para a escola, porque a escola é o único lugar onde esse menino tinha comunicação, e ele não ia poder ir até lá. Então, mais ansiosa, mais nervosos eles ficam, porque não tem essa comunicação. Mas eu sou mãe, eu sou presidente da Associação de Surdos, eu sou responsável por mim e pela minha família. Agora, imagina as outras situações familiares, né? Tem muita coisa envolvida. Essa semana eu recebi o contato da FENEIS, que está organizando um documento para mandar para o governo do Rio Grande do Sul, né? Porque não está tendo acessibilidade nos manifestações, no manifesto, nos pronunciamentos do governo do estado. Desde o primeiro caso até hoje não tem. O governo do Rio Grande do Sul não está fornecendo essa acessibilidade para nós. Por exemplo, a Paula, né, Mascarenhas, tem 2 intérpretes que estão atuando, né, dando jeito ali, fazendo o seu trabalho, mas o estado do Rio Grande do Sul não está fornecendo isso, então muitos surdos estão perguntando, questionando, mas e aí, e o decreto? Qual a proposta dele? As pessoas querem saber o que ele está dizendo e não estão conseguindo esse acesso. Então, está faltando acesso também na pandemia para a comunidade surda. Os surdos estão perdendo informações. Também outra coisa importante de falar nesse momento, que precisa entrar em debate, é sobre a educação. A minha filha, ela tem aulas virtuais, tá? Aula EAD. Eu fico muito atrapalhada, porque eu preciso acompanhá-la, né, com a aula dela, e aí ela não me enxerga como professora, eu sou mãe dela. Então eu preciso tentar fazê-la estudar. Eu sinto sim que há um prejuízo, porque estar em casa é diferente de estar no espaço da escola. E aí eu fico pensando mais uma vez, né? A família dos surdos que tem os pais ouvintes, como é que está sendo esse ensino à distância? Eles estão perdendo? Todos têm acesso à internet para participar desse ensino à distância? A internet às vezes tem, mas não é tão boa. Por exemplo, tá, tem a aula à distância, aí coloca o intérprete à distância. Como assim? Vamos refletir sobre isso. Está funcionando? Vai funcionar essas coisas à distância? Aula à distância em casa, na escola? Como é que isso vai funcionar? Não, não tá, não tem isso pronto. Também agora a discussão que surgiu essa semana sobre o Enem, vocês viram? Que vai ter um Enem digital e um presencial, que o digital não vai ter o serviço de tradução e interpretação, mas o presencial vai ter. Como assim? Prejuízo? Aí eu estou em quarentena, à distância e não vou ter acessibilidade. Eu sou a favor de que o Enem seja adiado, para as pessoas não terem prejuízo. Mais uma coisa, né? Eu fico pensando, eu sou mulher, eu sou uma mulher surda, eu sou mãe. Mulher, surda e mãe, né? Eu tenho esses 3 papéis. Se acontecesse alguma coisa dentro da minha casa, por exemplo, uma violência doméstica, alguma coisa assim, como é que eu vou ligar para o 180? Como é que eu vou fazer essa denúncia? Eles aceitam o serviço de mensagem? Eles têm tradutor e intérpretes? Como é que eu vou ter acesso ao 180? Violência doméstica também não tem acessibilidade, é mais um espaço que a comunidade surda não consegue. Ligue para o 180, mas como? Imagine agora o pessoal com coronavírus, pandemia. Eu sinto que a coisa está desmoronando, que surge uma coisa, mas não tem acessibilidade. Surge uma coisa nova, mas não tem acessibilidade. Que no momento agora do Covid, do coronavírus, a coisa está piorando. Mas também percebi que tem um lado positivo em tudo isso.
porque todas essas questões que estão surgindo estão ajudando a pensar em melhorar as questões de acessibilidade também. Por exemplo, o governo do estado ali que não tem, a Paula Mascarenhas que tem, as lives estão tendo. Então, as pessoas estão procurando uma certa emergência de resolver e dar acessibilidade para a comunidade surda. Esse é um ponto positivo, porque antes do coronavírus não tinha, ia relaxando, era uma coisa mais descuidada, mas parece que agora o pessoal está conseguindo se colocar no nosso lugar e querendo que, de fato, as coisas cheguem até a comunidade surda, né? Que essa comunicação aconteça. Essa semana, um casal surdo me procurou, né? Nós fizemos uma videochamada e quando eu atendi, esse casal me perguntou se eu teria roupas para doar para eles. E aí eu fiquei olhando onde é que ele estava, se ele estava num hospital, na maca. Aí eu perguntei, o que aconteceu contigo? Onde é que tu tá? Ele, eu realmente estou de repouso, explicou a história dele. Eu digo, mas tu tá bem? Ele, não tô bem. Eu não consigo entender o que eu tenho, eu estou hospitalizado porque eu não estou conseguindo me comunicar, não estão deixando meus familiares entrar e nem intérprete. E ele estava numa aula que provavelmente tem a ver com o coronavírus. Então, essa central de Libras já podia ter sido criada, já podia estar auxiliando nesse serviço, nesse casal que está no hospital, que está vivenciando essa situação. Mas é só ele que está lá? Não, isso já vem acontecendo há muito tempo. Os surdos têm esses problemas na área judiciária, na área bancária, na escola, hospital. Essa central, ela vai auxiliar, ela vai poder contribuir. Já era para ter sido criada há muito tempo. Então, eu fico angustiada pela realidade. E agora, com o coronavírus, pior, né? O governo está bem complicado. A gente está sem ministro da Saúde. Cadê? A gente está sem, né? Hoje, imagina como é que a gente está se sentindo, né? Nesse momento bem complicado. O negócio é tentar não chorar, né? É seguir a vida e tentar não se desesperar e entrar em choro. Desculpa. Também fico refletindo sobre as tecnologias, né? Que tem nos auxiliado bastante, ajuda. Ultimamente os surdos têm participado bastante de live, né? Claro, principalmente no Instagram, que é onde mais acontece. YouTube também é um canal que tem dado bastante acesso. Poesia, contação de histórias. Vai ter o palhaço agora, né? Dia 13. Eu fiquei bem feliz, eu fico feliz. Parece que a gente está tendo essa visibilidade, nos sentimos vivos, a gente estão nos vendo, estamos enxergando ali nas lives. Isso está sendo muito legal. Eu sinto que estão estimulando, né? Que está mexendo, movimentando com a comunidade surda para se mexer, para se expor. A gente está se sentindo acolhido, porque a mídia, a tecnologia está nos ajudando nesse sentido também. As pessoas surdas que tiveram coronavírus estão propondo lives explicando quais os sintomas, falta de ar, febre, dificuldade de respirar. Elas também estão aproveitando esses canais de comunicação, a tecnologia, para fazer essa divulgação, porque já vivenciaram, né, o vírus, a pandemia. Então, a tecnologia está ajudando, mas um problema que continua é as famílias que não têm comunicação para ajudar e fornecer essa tecnologia. Tá acontecendo isso, 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 isso. Para poder ajudar. Então, algumas mães não conseguem explicar para os filhos, a tecnologia acaba que substitui, né? E acaba conseguindo passar essa informação para essas crianças, para esses jovens. Mas também uma coisa muito negativa que está acontecendo é, por exemplo, formações, palestras, claro, virtual, mas não está tendo intérprete de Libras. Teve uma live de uma mulher, uma moça surda que é oralizada, então ela pegou o celular dela, colocou um aplicativo ali
que complementou com legenda, né? Então tinha uma tela que era ela e aí embaixo o celular com a legenda. Eu fiquei imaginando, nossa, ela é surda, oralizada e se esforçou para fazer acessibilidade, mas eu queria que os ouvintes também fizessem a mesma coisa, se esforçassem para colocar uma legenda, uma acessibilidade ali, né? Ultimamente vocês perceberam que teve vários shows, né? Live com intérprete no YouTube, com intérprete surdo trabalhando junto nos shows, nas lives. Então foi muito legal, tá sendo prazeroso isso. Claro que depende do intérprete se tem uma ética, se está, né, trabalhando dentro desse show corretamente, mas está sendo muito prazeroso, tá me dando uma satisfação. A gente está se sentindo mais acolhido com essa tecnologia, né, acessibilidade tecnológica, porque na verdade nós que somos da cidade de Pelotas, que estamos querendo criar essa central que já era para ter sido criada, a gente não vai desistir, a gente vai continuar lutando para que cumpram com as promessas que estão no papel e que a central seja criada. Mas um momento muito marcante para mim foi assim, mês passado eu fui fazer a vacina, né, num posto de saúde. E aí tinha diabetes. E aí a enfermeira disse assim: dia 9 de maio, os surdos podem vir aqui fazer a vacina no posto. E essa moça veio e me passou a informação. Ah, Fran, por favor, faz um vídeo, divulga essa informação. E eu senti que era o meu compromisso, de fato, passar essa informação adiante na cidade de Pelotas. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava sabendo daquilo. Aí eu tentei perguntar, é verdade isso? Dia 9 de maio? Aí o que que eu fiz? Falei com o Jean, né? Aí a gente pediu para uma intérprete para fazer uma ligação. Pedi para minha irmã também ligar para confirmar para o posto de saúde se é de fato dia 9 de maio. Não conseguimos contato. Depois de uns dias eu consegui, né, ter certeza dessa informação, que é 9 de maio poderia fazer essa vacina, mas eu me senti impossibilitada de poder fazer uma comunicação direta com o posto de saúde. Eu tive que pedir para minha irmã ligar para o posto para ter a informação. É um papel dela isso? Não, não é. Eu queria ter feito isso diretamente. Então, parece que eu estou sempre atrás ali de uma barreira grande, sempre tentando reerguer, às vezes me sinto sozinha. E eu acredito que se a central já tivesse ativa, eu poderia pedir para eles fazerem esse contato com o posto de saúde e resolver de forma mais. Mas eu não tinha opção. Então eu tive que recorrer. Eu não tinha o número do WhatsApp do posto de saúde, e então solicitei a minha irmã, por favor, faz a ligação. Eu sei que incomoda, então eu não queria incomodá-la, mas ela fez para mim, ligou. A gente já está no adiantado da hora, né? Mas sobre a minha experiência, coisas que têm acontecido, assim, que sou mulher surda, mãe surda, eu tenho esse rótulo, né? Esses rótulos. O que eu tenho visto que tem acontecido, assim, na falta de comunicação com as crianças surdas? E eu tenho tentado, enquanto representante da associação, tentar acolher essas pessoas para não ter prejuízo na educação, nem na comunicação, informação. Por exemplo, eu sou presidente da Associação de Surdos, mas eu tenho prejuízo. Então, eu não consigo entender algumas coisas quando acontece no momento. Então, a mídia, quando lança as coisas que não tem vídeo, que não tem uma legenda, como é que eu vou conseguir acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo? Fica complicado.
tem que ver estratégias de como fazer essa acessibilidade. Junto com legenda ou a janela dos tradutores e intérpretes, eu percebo que tem alguns vídeos ali que não colocam legenda, nem intérprete. Parece que demora, por exemplo, o vídeo foi feito um tempo e aí a informação vai chegar lá para os surdos bem depois. A gente sempre acaba sendo os últimos a saber daquilo. Aí eu mando para alguém para fazer voluntariamente um texto para me explicar o que está acontecendo. Ok, eu sei que é um momento difícil, mas nós vamos continuar assim, esperando? Foi que nem o Gia falou ali, né? Esperando por caridade, por ajuda, ficar pedindo? Não, é nosso direito linguístico. Nós temos uma língua, já tem lei, já tem decreto, já tem a LBI, então tem tudo isso. Mas e a prática? Papel já tem um monte, mas e a prática? Eu não estou vendo. Cadê? Então isso me incomoda bastante. Vamos esperar, né? Esse processo aí, espero que melhore, mas a gente não pode ficar esperando e deixar as coisas passarem. Eu acho que era isso, eu não sei se ficou claro. Ficou claro? Tá claro? Tranquilo? Essa é a Florence. Esse é o sinal dela. Tá ok, pessoal? Agora, então, um passo para mim, né? Beleza. Bom, pessoal, vai continuar tu, Maíra? Eu acho que é a Quer Rúbia. trocar? Tá, então troca para a Rúbia. Ótimo, tá certo. Bom, pessoal, agora já o Jean, né, já pôde explanar um pouco o que ele tinha, né, para falar. Acho que tem muita coisa, né, para falar, né, Jean, muita coisa para dizer, né, Fran. São muitas questões, né, que são trazidas aí e que não dá tempo da gente numa live superar tudo, né? São várias questões que todas mexem muito com a gente. Eu gostaria, antes de passar para as perguntas que eu selecionei, agradecer a todos e todas que estão, né, hoje interagindo com essa live, que estão mandando ali várias pessoas. Olha, muito obrigada, está muito bom. Interagindo com as falas de vocês, muito bem, Jean, é isso mesmo, explicou muito bem, isso mesmo, Fran, essa situação é horrível. Enfim, depois vocês vão olhar ali, vão ver que tem vários comentários, várias pessoas falando. Eu gostaria de agradecer especialmente 4 pessoas que estão interagindo aqui e que são pessoas que estão na luta, né, da comunidade surda há muito tempo também e que nos ensinam muito também todos os dias, né, e que são inspiradores para nós, né, inspiradoras, que é a Tânia Madeira, que está interagindo, né, que está aí lutando também e está assistindo essa live, a Fátima Cantarelli, né, que é a mãe da Fran, querida, a Tânia é a mãe do Diogo também, um lutador querido também, um ótimo poeta, né? Vamos dizer aqui também publicamente, né? O José Francisco Duran, né? O Chico, que é professor, também educador e também luta muito, né? E está agradecendo por essa live. E o Daniel, que é o ex-presidente da Associação dos Surdos, né, aqui de Pelotas, agradecendo pela live, agradecendo ao Jean, né, pela luta, sempre junto ali da associação também. Então, eu selecionei algumas questões, né, para a gente poder falar sobre ela, discorrer sobre ela, se o Jean e a Fran pudesse falar. Antes de falar, né, Fran e Jean, eu assisti a live da Fran, né,
sobre... Ela fez um vídeo, aliás, falando sobre a vacinação. Eu disse, poxa, olha só, isso deveria estar sendo feito pelo órgão público, né? Pela prefeitura, dizendo surdos, gravar um vídeo, né? E eu vi que tu fez, muito preocupada, né, para avisar o dia que teria a vacinação. E, enfim, depois a gente faz alguns encaminhamentos, eu nem sei se de repente até faço agora, o pessoal responde, mas algumas coisas, né, que ficaram colocadas aí, que a Fran colocou, que o Jean colocou, principalmente a Fran, sobre os pronunciamentos, né, do governo federal, do governo estadual, do governo Eduardo Leite, para que tenha intérprete de Libras. Nós vamos solicitar para que a Luciana Genro faça, porque aqui em Pelotas, os pronunciamentos da prefeitura foram feitos porque a gente incomodou. O Jean falou com a gente, né? Enfim, o pessoal disse, olha, a gente não está tendo acesso. E a gente foi lá e disse, olha, prefeita, fomos no comitê de crise e colocamos isso, olha, tem que ter intérprete de Libras em todos os pronunciamentos, no mínimo. E aí eles começaram. Então, a gente vai pedir para a nossa deputada estadual, Luciana Genro, também fazer isso. E vamos também pleitear, né, essa questão do 180 para as mulheres vítimas de violência, para que tenha um canal para as mulheres surdas. Porque a gente está cansado, né, de dizer, denuncie. Só que a denúncia, como é que vai ser feito? E o que vai ser encaminhado também disso? A gente tem que lutar pelas políticas, a nossa deputada estadual também, Luciana Genro, está dedicando, né, conseguiu elaborar uma emenda parlamentar para que a gente tenha o enfrentamento à violência, né, contra as mulheres, e a gente vai também cobrar essa situação, tá? Bom, eu vou selecionar aqui as questões, então, tá? A Liz Batista, professora também do Estado, ela coloca assim, tem gente que pensa que o caos econômico começou por causa do Covid-19. O caos já estava instaurado. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. A Tânia, ela faz algumas ponderações com relação, a Tânia Madeira, com relação à língua, né? A língua de sinais, fala sobre que para traduzir uma pessoa surda é necessário ter formação técnica e ética. Pede para que respeitem os surdos, ofertando a acessibilidade linguística. Né? Ela coloca que é muito triste essa situação dos surdos em Pelotas e que esse episódio que aconteceu, né, da pessoa precisar de atendimento na saúde, não ter um intérprete ali que pudesse fazer, né, a acessibilidade, só mostrou que há um despreparo da prefeitura em atender a comunidade surda. Tá? Deixa eu ver aqui. A Dani Mendes, tá? Coloca que é importante deixar claro que nem todos os surdos fazem a leitura labial, porque as pessoas podem pensar que a máscara transparente resolve tudo, e não é. Parabéns pela live, saudade de vocês. Na luta pelo direito linguístico dos surdos, vocês são ótimos. Depois tem aqui... a Kátia Soares Spet, ela fala assim, precisamos de intérpretes nas escolas, cursos de formação de intérprete para a região sul. Isso é muito importante, né? A Ana Júlia, e aí eu peço, né, como que a gente pode tentar ajudar, né, nesse sentido, porque ela fala que lá em São Lourenço do Sul, e mais de uma pessoa falou em São Lourenço do Sul, né, nos comentários, que lá precisa muito desse apoio, deve ter bastante surdos, né, em São Lourenço do Sul, e que daqui a pouco precisam de um apoio para tentar se organizar. A gente aqui em Pelotas está bem organizado, é uma comunidade surda que tem lutado muito. Agora, em São Lourenço, de repente, tentar ganhar esse apoio de vocês, né? Fica uma sugestão, se vocês puderem falar também sobre isso. Enfim, era isso, né? Tem uma questão aqui, a Mariana, né? A Mariana Ayelen, ela fala sobre que Pelotas deve colocar intérpretes de Libras na janela para os jornais, notícias que faltam. Por exemplo, na TV Cultura tem. Só falar para a Mariana que, imagina, nós temos aí
TV Câmara em canal aberto, e nós não temos, né, infelizmente, acessibilidade na TV Câmara, que é uma TV da Câmara de Vereadores, e que hoje está no canal aberto, e que deveria estar ofertando a janela, né, com o intérprete de Libras. Então, é uma luta que a gente tem que se engajar e cobrar, porque há dinheiro para fazer isso. E não é tão caro, né? Ter o intérprete, é fazer um concurso para esses intérpretes e ter, né, enfim, organizar para que tenha o intérprete sempre. É falta de vontade política, infelizmente. Então, se vocês pudessem discorrer, então, sobre esses temas, né, que foram colocados, a questão linguística, né, a Tânia colocou, a questão econômica, que a Liz falou, e a questão da máscara, né, e a leitura labial, que muitas vezes que pode pensar que a máscara resolve, como que isso aí né, como fazer nesse tempo que a gente tem que usar máscara, né? E, enfim, seriam essas questões. E de São Lourenço do Sul também, se vocês puderem falar. Como fazer, né? Ajudar eles. Então, era isso. Obrigada, gente. Aí eu não sei para agora quem é que vai fazer a fala, o Jean ou a Fran? A Fran? O Jean? Tá, então a Lu já passa para o Jean. Bem, há uma pergunta com relação à crise, né, crise econômica, né, que estamos... eu não tenho certeza se entendi claramente a pergunta, mas vou tentar responder com relação a essa questão. A crise econômica, né, ela vem, né, já com anterior, não é só agora com o coronavírus, ela antecede, né, o coronavírus. E há, sim, prejuízos à comunidade surda dentro desse processo de crise econômica que nós estamos vivendo. E o que eu percebo? Que os surdos, né, que estão desempregados, né, são alguns surdos que estão desempregados, que estão nessa situação. Essa situação de desemprego vem se ampliando, sim, para os surdos também. Né, eles também estão nesse grupo que vem, né, ampliando o desemprego, né. E um dos motivos, né, dessa questão do desemprego, né, porque é a questão da terceirização, né, das contratações terceirizadas, né, há uma liberdade maior, né, para as empresas realizarem as contratações terceirizadas, e isso, né, reduz a questão das cotas, né, das cotas de trabalho dentro das empresas, porque uma empresa, né, que tenha um número X de funcionários, por exemplo, mais de 100 funcionários no seu quadro, ela tem uma obrigação, né, de ter pessoas com deficiência contratadas. Há uma cota, né, há uma discussão, uma política importante de inclusão, né, de pessoas deficientes no mercado de trabalho, seguindo algumas cotas. No momento que é um processo de terceirização, o que ocorre? Né, essas empresas, né, que teriam 100 funcionários, por exemplo, algum setor, um departamento dentro da empresa, que teria, em média, 20 funcionários, por exemplo, esses 20 funcionários, eles podem ser demitidos, né, porque há uma economia, né, uma redução de gastos, né, e esse departamento ele é extinto e há uma terceirização, né, e aí uma outra empresa vai prestar esse serviço, né, vai fazer esse mesmo serviço para aquele departamento. E o que há em decorrência disso, então? Essa empresa que anteriormente teria 100 funcionários, com esse processo de terceirização, ela reduz o número de funcionários. E aí ela não é mais obrigada a ter a contratação de pessoas com deficiência, porque ela não vai estar ali dentro dos índices de cota. E isso amplia a questão do desemprego das pessoas com deficiência, das pessoas surdas que vão, por exemplo, né? Então há um risco implícito nessa situação. Também foi falado, né, neste momento da pandemia,
dos problemas, né, que temos. Eu tenho uma preocupação nesse contexto em relação aos desempregos, né, que vem cada vez mais aumentando, né, as demissões vêm acontecendo cada vez mais frequentemente. E para dar um exemplo, algumas empresas, por exemplo, eu soube que uma empresa obrigou, né, os seus funcionários vão ficar em casa, mas vocês são obrigados a fazer cursos. Tem a obrigatoriedade de fazer cursos, é obrigatório, né, estudar, enfim. Mas aí esses cursos são à distância, certo? E aí não há acessibilidade. Por exemplo, as pessoas não vão ter uma legenda, não vão ter intérprete nesses cursos, as pessoas surdas, né? Internet ruim, complementa a Franciele. Sim, então, a internet ruim, enfim. Então, há toda a questão da distância, né, da educação à distância aí implícita. E eu acho que um outro ponto, né, em relação a esse ponto, ok, também em relação à máscara, né, que foi questionado, né, o uso da máscara. Então, todos os surdos vão compreender, né, com a máscara transparente, né, vai ser para todos que vão fazer a leitura labial, né, todos têm esse acesso, todos compreendem? Não, né? Vamos deixar isso bem enfatizado. É importante que se tenha uma consciência, né, em relação a essas questões. Por exemplo, aqui no Brasil, né, há, né, casos, né, de 2010, há uma pesquisa de 2010 que fala o quê? Que no Brasil tem 10 milhões de pessoas surdas. São 10 milhões de pessoas surdas que têm dificuldades auditivas, certo? E nessa pesquisa, há 3 linhas dentro dessa pesquisa. Uma, que são pessoas que têm alguma, né, algum grau, né, alguma dificuldade de audição. Uma outra linha, pessoas que têm grande dificuldade, né, de audição. E uma terceira, que a pessoa não ouve, né, não tem nenhuma audição. Né? Então, nas pessoas que têm alguma dificuldade auditiva, são 80%. 80% que é apontado na pesquisa. Os que têm algumas dificuldades ou não escutam nada, têm uma grande dificuldade auditiva ou não tem nenhum resto auditivo, esse quantitativo são pessoas que têm uma surdez severa, né, que é uma surdez profunda. Né? Então, este grupo, ele está dentro desses 20%. Né? E o que significa isso? Desses 10 milhões de surdos, né, tem um número, aí há uma grande variação, né, entre esses surdos, né? Porque todos estão no mesmo nível, todos são iguais, esses 10 milhões? Não. Há variações e há diferentes identidades, né? Diversidade entre essas pessoas surdas. Os surdos que usam aparelho auditivo, os surdos que fazem leitura labial, os surdos que têm implante coclear. Então, esse grupo de surdos, eles vão precisar de uma máscara transparente, porque eles dependem da leitura labial para se comunicar, certo? Os outros surdos, né, os outros 20%, eles vão usar a língua de sinais para se comunicar, né? E aí apenas a língua de sinais para se comunicar. Então, esse grupo de surdos também eles vão ter variações entre eles, né, diferenças entre eles, né? E o que eu posso dizer com relação à máscara transparente? Que ela pode contribuir um pouco, vejam bem,
contribuir um pouco, né, para essa comunicação, né? O que é sempre melhor? Ter a língua de sinais, né? Se o surdo é um sinalizante, ele vai precisar da língua de sinais, sim, para se comunicar. Mas alguns surdos, usuários da língua de sinais, eles às vezes precisam da leitura labial também, porque às vezes os funcionários não sabem bem a língua de sinais, eles vão usar estratégias, vão usar, né? E aí a articulação da boca auxilia na compreensão, né? Mesmo a pessoa sabendo um pouco de língua de sinais. Então não é a máscara não é só para leitura labial, mas também para expressão facial, né? A expressão que a gente usa para se comunicar, para apontar, né? Então ela é muito importante. A máscara também contribui para as expressões faciais, não só para a leitura labial. Eu queria fazer um complemento aqui. Também a escrita, né, Gira? A questão, ela me deu uma dica, né, a Franciele colocou ali, que os funcionários, né, das empresas, das lojas, enfim, do comércio, em modo geral, muitas vezes fico em dúvida de como se comunicar com a pessoa surda, tá? Estão ali com a máscara, não tem máscara transparente, pode usar o recurso da escrita, né? Se comunicar pela escrita, né? É uma estratégia viável, mas importante, quero lembrar. Não são todos os surdos, né, que conseguem utilizar a língua portuguesa, às vezes pode haver alguns entraves nessa comunicação escrita, né? Então, por isso que é tão importante a Libras. Verdade, boa colocação, verdade. E uma relação em relação a São Lourenço, né, que foi colocado, né, como que São Lourenço, né, porque são poucos intérpretes, acho que na cidade, né, isso é bem complexo, uma grande preocupação, né, penso que uma central de Libras, uma central de interpretação, nesse momento, né, que nós estamos lutando, né, para a implementação aqui pela prefeitura, estamos nessa luta, né, mas penso que a realidade, né, as realidades, né, no Rio Grande do Sul, né, eu, né, percebo que vale a pena uma central de interpretação regional. Para que intérpretes, por exemplo, de São Lourenço, de Canguçu, de Morredondo, Capão do Leão, né, para essa para a região sul especialmente, né, porque são poucos intérpretes nessas cidades. Então, buscar, né, que esse grupo de intérpretes, né, dessas cidades interioranas, busquem, né, porque é importante isso para o futuro, né, que se comece essas lutas, né, da central de interpretação, né, para as diferentes regiões do Rio Grande do Sul, né, até que todo o estado possa ter centrais. Porque aqui no Brasil, né, nós temos centrais de interpretação em algumas cidades, né, que são municipais, mas também nós temos centrais que são estaduais. Um exemplo, a do Maranhão. A central de interpretação do Maranhão, ela é estadual. Então, há diferentes articulações em relação às centrais de interpretação, né? Então, isso é possível também de se encaminhar. E um outro ponto também que foi falado, da TV Cultura, né? Esse é o sinal da TV Cultura, aqui. É um exemplo, né, de qualidade, né? De qualidade nas questões de acessibilidade, né? Eu aproveito, né, para dizer, né, para os surdos que estão me assistindo que aproveitem, né, que acessem a TV Cultura, porque é muito interessante, né, o conteúdo tem no YouTube, né, eles têm canal no YouTube, então dá para vocês manterem esse canal e diariamente a divulgação de informações, né, então acessem, né, se inscrevam lá no canal da TV Cultura. Eles têm janela de intérprete com um diâmetro muito bom para visualização, então é uma qualidade de visualização, né, do material deles. E algumas
TVs colocam o intérprete, mas é uma janela minúscula, né, microscópica, então a gente precisa usar quase uma lupa para poder acompanhar as É informações que estão verdade, sendo é verdade. transferidas pelos intérpretes. E a TV Cultura é um modelo, né, um modelo para o Brasil de como, né, se pensar na acessibilidade. Né? A janela do intérprete e a legenda também acompanha essas duas formas, então isso é excelente, né? Tá ali a legenda em português junto com o tradutor e intérprete. Mas, infelizmente, em relação à TV Cultura, e já foi, né, divulgado isso, ela tem um foco muito grande na cidade de São Paulo, né? Divulgação de questões relacionadas à região de São Paulo. Questões, né? Por exemplo, aqui a RBS aqui, né? No Rio Grande do Sul. Eu acho, né, que seria importante, né, que nós buscássemos, né, que a RBS também tivesse, né, legenda, janela com tradutor e intérprete, né, é importante reivindicar isso, porque a RBS Porto Alegre, ela tem legenda, mas a RBS Pelotas, até onde eu saiba, né, não temos, né. E a TV Câmara, né, a Câmara de Vereadores, eu acho que ela poderia, né, buscar esse modelo, né, que é apresentado pela TV Cultura, né, eu acho que poderia buscar esse modelo para sua TV. Eu acho que era essas as questões. Eu lembro que tinha mais uma pergunta sobre formação, né, Fernanda, que Era sobre a questão linguística e mais formação para profissionais, né? A Tânia colocou isso e agora está chegando várias mensagens, mas eu não sei se de repente a Fran não quer a gente trocar um pouquinho para a Fran poder também explanar alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que a Fran pode auxiliar até para o pessoal lá em São Lourenço, de repente ter uma, não sei se tem associação lá em São Lourenço, tem Associação dos Surdos, mas se vocês quiserem falar, é sobre a questão linguística, tá? E essa questão de São Lourenço de poder, mas tu já explicou um pouquinho, mas o pessoal está bem preocupado ali, se quiser, né, dar mais uma, até dizer para eles onde pode procurar auxílio, né, Jean, porque eu acho que isso é importante, procurar as redes da associação, para ver como que se faz essa luta por lá. Ou vocês juntarem, unirem, né, essas forças para conseguir fazer, de repente, essa central regional. Tem até um pessoal lá de Passo Fundo falando sobre isso. Franciele, tu tá acompanhando? Sim, Entendi, sim, sobre informações e sobre as questões linguísticas também, e a formação, né, de como a formação dos intérpretes. né, o processo. E São Lourenço do Sul, acho que eu já coloquei, né? Não, eu vou dar uma complementada sobre São Lourenço, eu posso Tá, complementar. ok. Então complementa, Fran. Então, ali sobre São Lourenço, né? Sobre a colocação do pessoal de São Lourenço. Quando eu trabalhava na FURG de Rio Grande, tinha um polo, né? Tem um polo da FURG em São Lourenço e nós tínhamos um projeto, parceria com a prefeitura. Também tinha um intérprete apenas. E aí tinham alguns surdos de São Lourenço que participavam desse projeto lá no polo da FURG. Mas agora, com o Covid, eu não sei como é que está funcionando. Mas eu acredito que agora, se tem a necessidade, precisa o campo, esse pessoal precisa buscar isso aí lá no campus de São Lourenço. É uma possibilidade, eu acho. De repente, um jeito de tentar intérprete virtual, mas a EFURG Campus São Lourenço tinha um projeto em parceria com a prefeitura, tá?
A segunda questão ali sobre a formação dos intérpretes que foi colocada, é verdade, é verdade. Esses cursos de formação para intérprete é uma proposta bem grande, né? É muito professor, tem que ter qualificação na área para o ensino desses profissionais, precisa fazer seleção, porque não é qualquer pessoa que pode entrar num curso de intérprete, precisa já ter uma certa fluência, então é necessária essa seleção. Terceiro ponto é uma parceria com alguma instituição que possa também fazer esse projeto, que não é pouca coisa, é um projeto grande. O último curso de intérprete que aconteceu foi no IFE, com a parceria com a UFPEL, é isso, Jean? O Jean era aluno desse curso, né? E esse projeto foi muito bom, mas foi o último, acho que foi há 2, 3 anos atrás que terminou, 2017. Isso, 2017. Então, faz 3 anos, né, que esse curso foi encerrado. Os professores deram essas aulas, eram professores qualificados para dar essas aulas, mas foi uma pena, porque foi um projeto super difícil para criar, os professores se uniram, trabalharam, mas não aconteceu mais. Eu acredito que tem que criar mais, é uma situação urgente, precisa, porque falta mão de obra profissional nessa área aqui em Pelotas e nas cidades de interior, né, que estão aqui na região sul. Morredondo já me procurou, né, para querendo profissional para atuar. Morredondo, também as pessoas não têm escolha, né? Porque não tem opção de entrar no curso de Letras Libras Bacharelado, não tem em Pelotas, não é ofertado esse curso, né? Então, não tendo Letras Libras Bacharel, poderia, né, suprir a necessidade com esse curso de capacitação, de intérprete, né? Então, uma sugestão para o IFE, para o UFPEL, essas instituições que têm vontade de ofertar esse curso. Não é um curso curto, é um curso de longa duração, são bastante horas, porque tem que ter muita qualidade, tem que ter fluência, bastante prática, linkada sempre com a teoria, com a ética, com a questão linguística, com a tradução, com a pronúncia. São muitos aspectos, né, que a teoria tem que ter a prática, se não praticar fica meio complicado. Que mais era a outra coisa que tinha? Acho que era isso, Fran. Coloca o Jean. Acho que era isso. Acho que agora a gente pode já ir passando, se a Fran que já aproveitar, que já a gente pode fazer as considerações finais agora. O Jean coloca que teria mais alguma coisa sobre as máscaras, mas acho que já foi respondido, né? Já. Peraí, eu tô me confundindo um pouco porque tá ruim. O Jean tá sinalizando, e a Maíra também, só um pouquinho. Maíra contextualiza, Franciele, do que estava passando em todas as telas, só para contextualizar o que está sendo dito. Obrigada. Então, sobre a associação, né? A associação está aberta para todos, a Associação de Surdos de Pelotas. Qualquer dúvida que vocês queiram, cidades do interior, podem nos procurar. Tem página, né, do Facebook ali da ASP, pode mandar mensagem, pode mandar no direct do Insta. A associação está sempre aberta a todos, se vocês quiserem, e sintam-se acolhidos. A associação é a representação da comunidade surda, das lutas da comunidade surda daqui de Pelotas. O nosso objetivo é lutar sempre pelos direitos das pessoas surdas. Por exemplo, essa questão da acessibilidade, do trabalho, da educação, de família, tudo. A ASP está aqui lutando junto com vocês, porque a conquista é de todos nós, tá? Então, pessoal que tem alguma dúvida, preocupação, alguma situação que esteja acontecendo com o Covid-19, pode nos procurar, tá? A gente está aberto para vocês sempre, ok?
Fernanda, está sem som. O Jean queria fazer alguma consideração final? Sim. Tá. Então, só para encerrarmos, né, a discussão e as nossas ponderações, eu gostaria de dizer o quê? Que nesse momento, né, da pandemia, das dificuldades para todos nós, né, e para nós surdos também, né, para todas as pessoas, mas para nós surdos especialmente, reiterar, né, com relação às questões de solidariedade, que já foram faladas aqui. Por a importância, né, que a solidariedade tem neste momento. Né? A ASP, ela tem, a Franciele, né, já falou sobre isso, né? Tem Instagram, tem Facebook. Então, vocês surdos, né, podem acessar lá, né, esses vídeos, né, que estão disponíveis nessas redes, né? Há também um grupo de intérpretes, né, que é em relação a esses vídeos. O nome do grupo é Mãos Afetivas, tá? E este grupo, Mãos Afetivas, ele foi criado com o objetivo, né, de abrir um diálogo, né, com os surdos, certo? De ter essa interação com os surdos que estão se sentindo, né, solitários em casa, angustiados, né, com dificuldade de comunicação com seus familiares, né, neste momento. Então, tem alguma dúvida, querem alguma informação, vocês podem procurar. Há um vídeo lá com tradutores e intérpretes, né, que está disponibilizado nas redes da associação. E esse grupo, então, ele pode, né, fazer uma videochamada com vocês para dialogar, né? Como uma forma, né, de um apoio, né, de minimizar um pouco, né, essa angústia que cada um de nós está sentindo nesse momento, né, de diferentes formas. Também dizer que a ASP está sempre aberta, né, aos surdos e às pessoas ouvintes também. A ASP é um espaço aberto para todos vocês. Às vezes, né, os ouvintes, dependendo, eles pensam, ai, associação, não vou, é só de surdos, não podemos participar, né, ficam meio receosos com relação a isso. Mas não, pessoal, tá? A ASP, ela é aberta, sim, para todos, ok? Sim, para todos, complementa a Franciele. Então, todos nós surdos, né, a gente não vai, né, estranhar nenhum ouvinte entrando lá na associação, não. Podem ter certeza disso, é algo muito natural, se sintam, né, e agora, nesse momento, né, nós estamos com a associação fechada, né, em função da pandemia, mas nós estamos sempre, né, buscando, né, divulgar eventos, oficinas, palestras, enfim, colocamos lá nas nossas redes, divulgando, né, no Facebook também, no Instagram, né, informações, né, que vocês podem ver, né, e aproveitar, né, e quando a gente divulgar algum evento também, aproveitem, né, quando nós estivermos com as portas abertas para participar, ok? Quero agradecer imensamente a Fernanda, muito obrigada, Fernanda, por organizar esta live, né, né, por, né, podermos trazer, né, as nossas demandas, né, as nossas angústias, né, que estamos sentindo. Então, obrigadíssimo, né, por essa live. E a Luísa também, né, por toda a organização visual aqui do espaço, né, por toda a nossa dinâmica do trabalho, funcionou muito bem, Luísa, muito legal, né, a língua de sinais, ela pode sempre, né, em evidência, né, então isso é muito importante, né, às vezes a gente inverteu, né, os papéis, houve uma inversão, né, porque às vezes, né, a gente vê as janelinhas dos intérpretes ali, então tá todo mundo, o pessoal tá todo aqui do lado, né, vocês estão vendo, né, tá todo mundo igual, né, com o mesmo espaço, e houve uma troca, né, uma inversão nesse espaço. Então, muito obrigado por essa organização e uma boa noite. Muito bom, obrigada, queria agradecer também. Muito obrigada. Bom, gente, eu que agradeço, né, dizer que essa live, na verdade,
a gente está sempre cheio de temas e cheio de coisas, assim, pensando. E o Júlio, na semana passada, ele disse, vamos fazer uma live com o pessoal, o Júlio, né, da equipe, vamos fazer uma live com a comunidade surda, porque é uma demanda, né, a gente está sempre nessa luta, é uma pauta que a gente tem trazido e que, enfim, né, está aí e fica invisibilizado. Então, agradecimento também ao Júlio e toda a equipe que está, né, sempre pensando nessas questões, né, coletivamente. Dizer que a gente está vivendo uma situação bastante difícil. Hoje, sexta-feira, sextou com mais um ministro saindo fora do governo, desse desgoverno, porque não é um governo, né, é um absurdo que a gente tem vivido. A gente tem aí, como a Fran falou muito bem, né, a questão, a gente tem que estar na luta para que haja o adiamento do Enem, porque é um absurdo que o ministro, né, da Educação siga dizendo que tem que ter o Enem e ignorando que muitos estudantes brasileiros não estão conseguindo, nesse momento, estudar, porque não têm acesso à internet, porque estão, né, tem outras questões que se sobressaem, como a vida, né? As pessoas não estão desempregadas, não têm muitas vezes nem o que comer. Imagina, fazer o Enem nesse momento é dizer, fazer com que o abismo social ainda seja maior. Então, essa também é uma luta, algo que foi colocado aqui, que é, né, uma luta de todos nós. E dizer para todas as pessoas que estão hoje assistindo essa live, que toda essa luta, a gente ter hoje intérpretes de Libras, a gente ter a população, a comunidade surda, exercendo a sua cidadania, isso aí só foi possível porque teve organização, porque teve pessoas que se organizaram e lutaram para isso. Eu, há poucos meses atrás, eu conversando com a Tânia, porque eu achava que a Libras era muito anterior, né? Já tinha muitos anos, que já era uma lei que já existia há muito tempo. E ela me disse, não, Fernando, isso é da década de 90. Então, assim, gente, faz pouco. É de 90, né? Ou é até... me corrijam se não tiver, mas faz pouquíssimo tempo. É praticamente ontem isso. E aí a gente vê todos os avanços que a gente já teve, mesmo assim ainda está muito distante do que do ideal, né? Daquilo que é necessário. A gente tem aí leis que não estão sendo cumpridas, como a da acessibilidade, a gente continua tendo que lutar. Então, eu digo uma coisa, né? Que eu aprendo muito com a comunidade surda. Se organize. Né? Vejam as pessoas, mesmo que não sejam pessoas que saibam Libras, eu não consegui estudar Libras, eu não tenho, eu tenho muito inicial Libras, então eu não consigo muitas vezes me comunicar, mas a gente está engajado ali, tem muitas pessoas que estão engajadas nessa luta, então essas pessoas né, apoiando essa causa, a gente consegue, de fato, né, muitas questões. A gente vai colocar depois o site ali da ASP, né, da Associação dos Surdos de Pelotas, vamos tentar responder as questões, o pessoal nos ajuda, o Jean, a Fran e a Rúbia, e para a gente tentar também organizar essas lutas em outras cidades. A gente precisa ter mais intérpretes de Libras, a gente precisa ter mais pessoas querendo, né, também atuar nesse campo, porque é necessário. E cada vez mais os surdos vão dizer, nós não vamos ser mais invisíveis, nós não vamos ter que ficar ali olhando uma janelinha pequena, nós queremos visibilidade. Eu acho que é isso, né, que fica dado o recado aqui nessa live, que eu tenho aprendido com a comunidade surda todos os dias, e tenho certeza que todo mundo que tem o privilégio de ter o contato com a comunidade surda tem aprendido isso todos os dias. Então, agradeço imensamente, agradeço muito a Rúbia, né, por todo o apoio, por tudo, a nossa companheira, né, do pessoal, o Jean também, que eram os companheiros de partido. Então, dizer que a gente agradece muito vocês, a Fran, por também estar aqui, né, se dispondo a conversar, dialogar, a Maíra, que está sempre também disponível a nos auxiliar. Então, agradeço a todos e todas, a todos que participaram, a todo mundo que está nessa luta sempre. Muito obrigada, boa noite, e que a gente tenha um final de semana com menos surpresas deste governo, que a gente consiga se organizar e ter mais força para seguir lutando. Muito obrigada, gente. Boa noite.